Nem sempre é fácil para as pessoas comprar os medicamentos necessários aos tratamentos. Nem sempre é fácil para o aposentado, para a pessoa idosa, para a família de baixa renda, bancar um tratamento necessário, imprescindível, indispensável, prescrito por autoridade médica. E agora, a gente pergunta: as pessoas precisam mesmo abrir mão da renda necessária à sobrevivência, a outras despesas, como alimentação, aluguel, vestuário, para poder bancar o tratamento medicamentoso? Quer saber? Aguenta aí que eu já te conto. Não se fala de outra coisa no Brasil nessa semana, a não ser no tema número 6 do STF. Tema número 6 do STF é um tema que já está há 16 anos tramitando no Supremo Tribunal Federal e agora a Suprema Corte Brasileira vai dar uma solução para essa questão. Vai interpretar o artigo 196 e 198 da Constituição para poder dimensionar qual é o alcance da universalidade dos serviços de saúde, do SUS, quando o assunto é fornecimento de medicamento. Eu tenho, inclusive, alguns vídeos gravados sobre esse assunto, sobre o acesso a medicamento, quais são as classes sociais que podem ter acesso a esse medicamento. Será que os ricos, a classe média alta também pode ter acesso a esse tratamento, a esse fornecimento gratuito de medicamentos? Pois é, para responder essas perguntas, eu gravei há poucos dias um vídeo que você pode conferir aqui no link, que o editor vai colocar em algum lugar aqui da página. E a conclusão, na altura, foi que sim, até os ricos têm direito ao fornecimento gratuito de medicamentos. A propósito, tem medicamentos que, se os ricos forem obrigados a comprar, eles podem ficar pobres, a depender de quão rico seja essa pessoa. Por exemplo, existe um medicamento chamado Elevidys, eu não sei se é assim que se pronuncia, é um medicamento para tratamento de uma doença muito rara e que ele custa 17 milhões de reais. Houve, inclusive, no bojo dessa discussão do tema número 6 do STF, a suspensão do fornecimento desse medicamento e das ações que discutem o fornecimento desse medicamento no Brasil. São 55 ações e um custo estimado para o Estado brasileiro da ordem de 250 milhões de reais, já que cada um desses medicamentos, cada unidade desse medicamento pode custar até 17 milhões de reais. No tema número 6 do STF, a Corte vai tratar de responder questões como, preste atenção nisso, esse direito universal, à saúde previsto na Constituição brasileira, principalmente nos artigos 196 e 198 da Carta da República, eles dependem da classe social. Ou seja, a pessoa, mesmo tendo as condições de tirar do próprio bolso para suportar os gastos com a própria saúde, ainda assim, ela tem o direito de exigir essa prestação, esse fornecimento de medicamento do Estado. E quando o Estado vai fornecer esse medicamento? Quando a gente fala em Estado, a gente está falando do Estado-nação, a gente está falando do conjunto da União, de todos os entes federativos, do Distrito Federal, dos municípios, dos estados e da União. Quem é que tem que pagar? É o município? É o Estado? É a União? Cada um paga um pouco, dependendo do valor é o Estado, dependendo do valor, se for muito alto, é a União. Como é que se resolve isso? Quem é que tem que pagar? E para resolver quem é que tem que pagar, você vai resolver também a questão da competência. Qual é o juiz que vai julgar isso? É o juiz do Estado? É o juiz da União? O juiz federal? Dos tribunais regionais federais? Como é que isso fica? Tudo isso vai ser respondido na resolução do tema número 6 do STF. Além disso, tem uma outra discussão, eu acredito que seja essa discussão que está gerando até um movimento de colegas advogados contra o julgamento desse tema número 6. Porque até agora nós já tínhamos vários precedentes do Poder Judiciário determinando que a União ou os estados fornecessem medicamentos que sequer haviam sido aprovados pela Anvisa. Medicamentos de eficácia comprovada, mas ainda não homologados pela Anvisa. Medicamentos, por exemplo, que teriam sido aprovados no FDA, nos Estados Unidos,
ou na União Europeia, ou em outro país, por algum órgão de registro de vigilância sanitária mundialmente reconhecido, mas que ainda não tivesse aqui. Aí tem outra categoria de medicamentos, que são os medicamentos que foram aprovados pela Anvisa, mas ainda não entraram na lista do SUS. Então, do julgamento deste tema número 6, que está em voga agora e que possivelmente termina de ser julgado agora no dia sexta-feira, dia 13 de setembro de 2024, nós vamos saber se vai ser quem é que vai pagar essas perguntas todas que eu fiz aqui. Além disso, se a União é obrigada a oferecer para todo mundo, independente da classe social, independente da pessoa ter ou não recursos próprios para adquirir esses medicamentos, e se vai poder exigir medicamentos que ainda não tenham sido aprovados pela Anvisa, e como é que fica a situação daqueles que, sendo aprovados pela Anvisa, ainda não entraram na lista do SUS, quem é que tem que pagar, se é Estado, se é município, se é União. Grosso modo, obviamente, de maneira muito reduzida, e quando eu digo reduzida para o tema, eu ressalto que somente o voto do ministro Gilmar Mendes tem 98 páginas. Apenas o voto do Gilmar Mendes, 98 páginas. Então, é uma situação submetida ao julgamento da Corte Suprema do Brasil. Cada um dos ministros vai dar o seu voto. E acreditamos que brevemente, ainda nesta semana, esse tema esteja resolvido, com essas questões todas dirimidas. Em princípio, eu entendo que as pessoas, que o acesso à saúde é de fato universal. E quando a gente fala de medicamento de alto custo, medicamentos que custam milhões, essa aferição de quem é rico e quem é pobre fica mais difícil a gente saber. Porque se você disser que uma pessoa que tem 10 milhões de reais é uma pessoa rica e que, portanto, ela pode comprar um medicamento, se ela precisar desse medicamento que eu mencionei aqui, que teve uma decisão recente do ministro Gilmar Mendes sobre ele, o Elevides, ela gasta todos os 10 milhões que ela tem e ainda fica devendo 7. Então, é uma coisa para se pensar quem é rico e quem é pobre, principalmente quando a gente está falando de medicamentos de baixo custo. A menos que nós dividamos a sociedade brasileira entre pobres e bilionários, porque para os bilionários não há medicamento que esteja fora do seu alcance. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Eu recomendo a você que procure mais informações sobre esse tema na internet, no Google. Você digita aí tema número 6 do STF, você vai encontrar uma série de artigos jurídicos, de manifestações, de pessoas criticando inclusive essa pauta do STF, e vai se informar melhor. Em todo caso, se ficou alguma coisa mal explicada, que você não entendeu, se ainda ficou alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários que eu respondo assim que possível. Se você achou que esse vídeo foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho para ser notificado de outras produções e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.